Vamos imaginar um mundo onde aquela separação que a gente faz hoje entre o poder do Estado e a ambição pessoal, bom, ela simplesmente não existe. Essa é a ideia central e bem surpreendente que vamos analisar hoje. Lá na Roma antiga, a vida pública era, no fundo, um negócio de família. Presta atenção na força dessa citação. As honras, que nada mais são do que os cargos públicos, aparecem na lista junto com a família e com os bens. Isso não é por acaso, não. Para um nobre romano, um cargo público era, literalmente, uma propriedade, um item do seu patrimônio pessoal. Então, nesta primeira parte, a gente vai mergulhar de cabeça nessa ideia. É bom se preparar, porque o conceito romano de serviço público era uma coisa radicalmente diferente de tudo que a gente conhece. E aqui está o ponto crucial. Enriquecer por meio do serviço público não era só comum, era o esperado. Fazia parte do sistema, sabe? A ideia de um político que não usasse o cargo para aumentar a própria fortuna seria para o romano algo simplesmente incompreensível. Essa comparação mostra o verdadeiro abismo entre os dois mundos. De um lado, a nossa visão moderna de um Estado impessoal, técnico. Do outro, a elite romana, que via o ato de governar como um direito natural. Roma pertencia a eles e administrar a cidade era como administrar uma imensa propriedade de família. Certo. Agora vamos entender o primeiro mecanismo que fazia essa engrenagem toda girar, o clientelismo. Pensa nisso como uma teia de lealdades pessoais que era, na prática, o verdadeiro sistema operacional da política romana. Pois é, o clientelismo era a base de tudo. Toda pessoa importante tinha uma rede de clientes que deviam favores, apoio político e, claro, prestígio. Era uma troca constante, proteção em troca de lealdade. E a analogia aqui é provocadora, mas é perfeita. O patrono romano estava mais para um padrinho, no estilo da máfia, do que para um funcionário público moderno. O poder era pessoal, baseado em confiança e dívidas de favor, e não em regras impessoais, preto no branco. E aqui está a chave de tudo. As eleições muitas vezes eram só uma formalidade. O poder de verdade era negociado nos bastidores, dentro dessas redes de patronos e clientes. Era preciso ser, digamos, aceito no clube. E quem decidia quem entrava eram os próprios membros. Agora vamos para o segundo elemento surpreendente desse sistema. Os cargos públicos não eram empregos com salário, eram as tais honras, pelas quais era preciso pagar e pagar muito caro para conseguir uma. A palavra honra ou dignidade é fundamental aqui. O objetivo não era servir ao público, mas sim adquirir prestígio, prestígio pessoal e para a dinastia, a glória da família. Esse era o prêmio máximo. Se a gente olhar bem, esse ciclo parece um verdadeiro plano de negócios. Primeiro vem o investimento, uma fortuna para conseguir o cargo e, claro, entreter o povo. Depois vem a fase do lucro, usando o poder, quase sempre como governador de província, para recuperar o investimento com juros na base da extorsão e da exploração. 1 milhão. Essa é a ordem de grandeza. Convertendo para valores mais próximos de nós, do que Cícero lucrou em um único ano como governador. É uma soma colossal. E essa citação, depois de um lucro milionário, é talvez a coisa mais reveladora. Não só era normal enriquecer dessa forma, como se gabar de que o lucro foi pouco, mostra o quão naturalizada era essa apropriação dos recursos públicos. Agora, vamos para o aspecto mais espetacular, mais visível desse sistema, a prática do evergetismo. O evergetismo era basicamente a manifestação pública dessa busca por glória privada. Os ricos competiam entre si para ver quem dava os presentes mais grandiosos, mais espetaculares para a cidade. E que presentes, hein? A gente está falando da infraestrutura e do entretenimento que definiam uma cidade romana. Quase tudo que a gente vê hoje em ruínas, dos aquedutos ao Coliseu, foi financiado dessa maneira. Mas o ponto central é entender a motivação. Não se tratava de altruísmo, de jeito nenhum. Era uma competição feroz, movida pelo orgulho aristocrático. Cada prédio novo, cada espetáculo grandioso, era como adicionar um troféu ao legado da família, garantindo a imortalidade do seu nome. Essa frase, que teria sido dita por um espectador, revela perfeitamente a relação. O povo não se sentia necessariamente grato. Via aquilo como uma troca. O nobre recebia aplausos e prestígio e o povo, entretenimento. Uma mão lava a outra. Estavam quites. Bom, agora chegamos à conclusão. Vamos amarrar todas essas pontas sob o conceito central e paradoxal que a fonte nos traz.
É exatamente isso que se chama civismo nobiliário. Um civismo que não nasce do amor ao Estado, mas sim do orgulho de uma nobreza. Nesse sistema, a generosidade pública era a ferramenta mais eficaz para consolidar o poder privado. E essa é talvez a lição mais importante. Para a gente, esse sistema parece corrupção institucionalizada, né? Mas, para os romanos, era uma forma estável, aceita e eficaz de dominação que funcionou por séculos. E assim fica a reflexão final. Em Roma, essa fusão entre poder público, prestígio social e patrimônio pessoal era a regra. A pergunta que fica no ar é: até que ponto essas esferas estão de fato separadas no mundo de hoje?